O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem assentar-se, vocês que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Que Deus abençoe e guarde a todos. Você que nos acompanha pela Rádio América, pela TV Horizonte e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, e a retransmissora Educar de Ponte Nova e região. Estamos na 5ª semana da oitava do Natal do Senhor. E ao escutarmos a narrativa do Evangelho de São Lucas, é-nos apresentada 2 imagens muito significativas no capítulo 2, versículos 22 a 35 de São Lucas. A primeira, a confiança e a entrega de Maria e José, que vão até o templo. Vão ao templo para entregar, para apresentar o seu filho ao Senhor. A outra postura é a de Simeão, que esperava ansiosamente ver a salvação que o Senhor poderia e prometera a seu povo. Ao contemplar o menino, a expressão mais forte é: agora pode deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram. Não foi ninguém que disse, não foi ninguém que me narrou alguma coisa. Eu vi a salvação. A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo. E a salvação que o Senhor nos traz, se olharmos bem toda a narrativa do Evangelho de São Lucas, nós veremos que a salvação que o Senhor nos traz é a de uma união entre aquilo que é promessa e aquilo que é vida. A promessa que o Senhor fez a nossos pais, a promessa que Ele começa a concretizar quando ainda anuncia a Zacarias que seria pai de João Batista. A promessa que começa a materializar-se, agora toma forma. E a forma da salvação do Senhor que vai a todos, encontra-se com todos, deixa-se encontrar por todos,
e transforma a vida de todos aqueles que se deixam encontrar com Ele de um caminho de morte para um caminho de vida. Entretanto, a salvação que é vista por Simeão, ela ainda precisa ser vista no tempo de hoje. A salvação que tantos falam, ela precisa realmente materializar-se, tomar forma. E para isso, quem nos ajuda é São João, na sua primeira carta. A salvação que nós precisamos urgentemente não é a salvação de falarmos de Deus. Não é a salvação das práticas piedosas. Porque essa nós podemos fazer de várias formas, e alguns até com extrema piedade podem realizar orações, práticas, devocionais, mas o seu coração, e aqui o coração no sentido mais bíblico possível, que o lugar mais profundo que todo ser humano tem, a salvação, o mais profundo do nosso agir, também precisa estar permeado pelo compromisso com o Senhor que assumiu a nossa humanidade. Porque a salvação, o compromisso de seguir a Jesus Cristo, ele se faz presente no coração de todos aqueles que, ao contrário de falar de uma devoção, ao contrário de falar de Deus, assume aquilo que é carta de São João, a primeira carta de São João, a segunda carta de São João aponta. A primeira coisa importante para entendermos está no versículo 4 do capítulo 2. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, a expressão é essa e talvez a entonação deveria ser essa, é mentiroso. E a verdade não está nele. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ora, por uma coisa muito simples. Ao continuarmos a ler a carta de São João, ele vai dizer, quem vive os mandamentos, ama o seu irmão. E quem ama o seu irmão, ama a Deus. Quem ama a Deus, cumprindo os mandamentos, a verdade está nele. Nele não há treva. Daí então, São João está escrevendo para um tempo e que parece muita coisa não ter mudado. Porque no tempo em que São João escreve, muitas pessoas falavam, o importante é a gente acreditar em Deus, ter as nossas práticas devocionais. E não importa o que a gente viva, não importa como a gente viva, como a gente trate as pessoas, não interessa. Se eu posso usar alguém como objeto, por que não? Em qualquer sentido. Os fins justificam os meios, o importante é o pensar em Deus. Poderiam ter práticas devocionais imensas, frequentes, mas um compromisso concreto de dizer assim, conforme está lá, na síntese que Jesus apresenta em Mateus, Marcos e Lucas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Ou ainda, como São João vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, numa entrega constante e num compromisso perene, todos os dias. De tal maneira que o modo de agir de vocês corresponda ao compromisso que eu tenho com vocês.
Daí a salvação de nosso Deus precisa sim realmente materializar-se na vida de muitos de nós. Na minha, na sua, na de todos. E sem nenhum moralismo que eu digo isso. Eu digo por uma simples situação. Na hora em que a coisa aperta, nós afrouxamos a corda para nós. Na hora que o compromisso do amor é exigente, algumas falas começam a tomar forma. Mas eu preciso ser feliz. Eu tenho direito a ser feliz. E se eu deixar alguém pelo caminho da história, que mal tem? Que mal tem eu ignorar o direito dos outros para conseguir o que eu quero a qualquer custo? Que mal tem? Tantos fazem isso. E daí, então, com práticas de piedade, nos voltamos para Deus. Fazemos várias coisas. Orações, práticas penitenciais, mas o principal, o fundamental, parece ser esquecido. Se a palavra de Deus, que é Cristo, não toma forma no nosso viver, nós deixamos de viver os mandamentos, deixamos de nos amar uns aos outros e, por consequência, espalhamos trevas no meio do mundo. Não é preciso fazer esforço, somente vermos as maquinações políticas para conseguir o que se quer com um fundão partidário. Que não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Todo mundo quer salvar a si mesmo. Inclusive alguns com títulos de cristãos. Ou se olharmos a nossa falta de empatia para com o sofrimento de alguns. Volto a lembrar, quantos de nós temos consciência do número de pessoas que estão em situação de rua nas nossas capitais, que cresceu em mais de 30% a 40%. Mas aí, obviamente, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o importante é pensar em Deus. Não, o importante não é pensar em Deus. O importante é que nós deixemos com que a palavra deixe de ser discurso e se torne vida. Se torne prática, se torne compromisso. Porque qualquer coisa fora disso não é cristão. E nos impede de ver a salvação que o nosso Deus nos apresenta. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender somente isso. Caríssimos, repete São João, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que todos têm conhecimento, que todos sabem como é, que todos falam em seus discursos, que todos proclamam a todo tempo. O mandamento que recebestes desde o início, quando conhecestes a Cristo nosso Senhor. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Qual mandamento? Amai-vos uns aos outros, como Ele, o Cristo Senhor, vos ama. Qualquer coisa fora disso não está em consonância com o Evangelho. Qualquer coisa. Porque o modelo de amor e de prática do Evangelho é Ele. Que o Senhor nos ajude. De pé, apresentemos confiantes nossas preces.